tem uma questão toda que está de fundo, que é internacional, inclusive, e não é teoria da conspiração. Desde os anos 2000 e com a ascensão do noticiário na internet, virou um negócio. Eu vou entrar num... Parece um clichê, mas eu vou falar de uma coisa que não entra no clichê de Globo e afins. Virou um clichê, virou um negócio a questão do jornalismo polarizado, da hiperopinião, e aí entra o lavajatismo e o jornalismo policialesco. E a Lava Jato colocou isso num outro nível. Sim. A Lava Jato colocou isso num outro nível. Para mim foi muito duro ter que lidar com o fato de que a Lava Jato foi o que foi. Porque eu sou servidor judiciário, então, na minha cabeça, não de servidor também, eu sou bacharel em Direito, eu advoguei por muito tempo, e eu sempre achei que era o tipo de coisa que, apesar de saber que existem questões absolutamente, todos somos humanos, e como o judiciário é feito por humanos, tem os problemas dele. Sim. Mas eu achei que era o tipo de coisa que o judiciário estava meio blindado. Porque a pessoa... Não, e provou que não está. Tá? E provou que não está. Então, assim, para mim, o que eu vejo é que vai acabar sendo feita uma devassa na Polícia Federal por causa dessas pessoas. E isso nunca é bom. Não? Porque quando você faz uma devassa em algum segmento do serviço público, me lembra muito marcatismo. Porque não só macartismo, eu acho assim, se a gente tinha alguma... Ó a sinuca que eles botaram. Tem que fazer essa devassa. Só que se a gente fizer essa devassa, vou fazer uma previsão aqui. O negócio das emendas públicas vai ser blindado. Vai. O Centrão vai deitar e rolar nisso aí. Sim. Às vezes eu me pergunto se não tenha o dedo de uma parte do Centrão que apoia lá o Marreco de Maringá nesse torpedeamento do Toffoli. Por quê? Porque o Toffoli está relatando a investigação lá da 13ª Vara, né? Sim. E já chegou na caixa amarela. Sim. Não, o que o Tony Garcia fala... É por isso que eu tô falando, esse negócio do vazamento é a única coisa que eu vejo, assim. O Toffoli tá muito magoado. E com razão. Tá, mas, cara... Mas na boa... Ele foi muito massacrado, né? Mas foi. Era... Mas era o momento dele ser mais como Alexandre de Moraes. Ah, sim, claro, né? Sempre pessoalizando, né? Pô, Alexandre de Moraes deve ter pensado assim, né? Cara, graças a Deus que não estão... Porra, não demorou 2 horas para ele voltar aos holofotes. Vamos esquecer. A Leda Leão põe aqui, né? Vendendo informações, pondo em risco uma vida profissional. Pois é, Leda. O cara que faz isso, ele se esquece de 2 coisas. Primeiro, que ele vai perder o emprego dele. Segundo, que todo o valor que ele vai receber, ele vai acabar tendo que pagar. A pessoa vai congelar a conta dele, vai chegar a travar. Deixa eu falar. Sabe por que essas pessoas estão vendendo informação, gente? Eu vou dizer bem a real. É um esquema antigo. Muito antigo. Isso já está em operação. Assim como a gente tem a questão dos desvios do INSS, que eu sempre ouvi falar sobre isso, não é agora, não é novidade agora da CPI. A CPI agora só mostrou. Veio escancarado com Georgina de Freitas aqui no querido estado do Rio de Janeiro, né? O Bolsonaro na presidência, foi essa bagunça toda, é isso. Mas são coisas que todo mundo já sabia. Agora, a questão é que o que a gente está vendo é que os órgãos de inteligência do Brasil não são órgãos de inteligência, eles parecem resquícios da ditadura. Eles são bizarro. Eles são resquícios da ditadura. É o SNI, né? É o SNI. Eu conheço um cara que trabalhou num órgão desse. Eu não vou falar quem é, não vou nem citar por questões óbvias, tá? Mas eu ouvi da boca da criatura de que teve uma vez uma votação de um determinado projeto de lei que não interessava ao governo ou a determinada camada da sociedade, que os caras soltaram uma Malvina dentro do Congresso e melaram a votação. E foi o SNI. Um órgão público, ele tem que servir ao Estado.
ele não tem que servir o interesse de A, B ou C. É o Estado. Uhum. Sim, cara, você tem que municiar. O que é um órgão de inteligência? Vai municiar não só a presidência, como outras, como polícia e tudo mais, com informações que vão ajudar a investigação, vão preparar vai preparar o governo para uma determinada ação que está tentando ser feita contra o país, vai impedir que informações valiosas para o país vazem. É para isso que serve um órgão de inteligência. Mas o que a gente está vendo é que muita gente desse órgão de inteligência, por uma questão ideológica, se coloca como um traidor da pátria. Porque ele não está interessado no bem do país. Não. Vou aqui passar, pra caralho. Vou aqui só falar com o pessoal, olha, temos mais falta uma assinatura, né? Uma assinatura só, gente. E faltam cerca de menos de 178 reais aqui para atingir a meta da live. Então, pessoal, vamos ajudar, vamos dar mais assinaturas e vou aproveitar e fazer meu jabá também, já logo, né? Que visitem o Visão Caleidoscópica, visitem os canais que fazem parte da Teia Progressista, que é o Conexão Palhoça, é o Notórios Bastardos, enquanto está lá decidindo como é que ele vai se virar. Tem os canais que também fizeram parte, tem o Agro da Geopolítica, e tem os canais que também fizeram parte, são bem legais, que é o Código Aberto, que a gente tem uma parceria, apesar de não ser uma coisa tão cimentada, e o Mídia Livre, tá? Que são canais bem legais. O Humaniza Santa Catarina também faz parte, né? Vão lá, visitem os canais, se inscrevam nos canais da gente, dê uma olhada nos vídeos, nas lives, e possibilite que essa teia continue crescendo. Quem sabe fazer novas parcerias aqui com o Folha TV, Folha Democrata, com vários outros canais. Tá? Eu acho que vale a pena. Deixa eu te perguntar, como é que surgiu essa teia? Então, eu fazia vídeo pro meu canal de opiniões, estimulado até pelo próprio Vitor Panchorra e pelo Xisto do Agro da Geopolítica. E aí eu tive burnout. De vídeo? De gravar Não, vídeo? Eu tive burnout no meu trabalho. Vamos lembrar que eu trabalhava com um juiz que era bolsonarista. E o juiz era o seguinte. Eu tenho um problema em casa, a culpa é do Paulo. Ele te culpava por tudo? Ele pegava no meu pé. Porque ele não concordava com as minhas posições políticas, mas ele me achava um cara inteligente, então ele pegava no meu pé, mas me deixava ali, perto dele. E eu tinha uma relação que eu acreditava que era assim, que apesar disso tudo, o cara não era assim tão mané, mas aí eu sofri. Mas ele era mané. Muito mané. Né? Ele realmente, ele infelizmente, ele mostrou ao que veio. Tá? Então, eu tive o burnout, eu fiquei mal, muito mal, e aí o meu psiquiatra falou, faz alguma coisa que você gosta. Eu falei pro canal, porra, eu sempre quis fazer live aqui, né? Comecei a fazer as lives, o canal pegou, assim, o canal monetizou muito rápido, porque em 3 ou 4 meses eu monetizei o canal fazendo live, e peguei o gosto, eu faço hoje, participo das lives, eu chamo pessoas para lá conversar comigo, além de eu e do Baraci, tem Ara Jamal, e eu tô convidando gente para ir lá para a gente trocar uma ideia, porque é uma grande troca de ideias. Sim. Então aí o que aconteceu? Aí eu estava fazendo live todo dia, eu comecei a ter o burnout de novo. Caraca. E aí eu voltei, e aí com isso eu passei um tempo afastado do meu trabalho, voltei ao meu trabalho em outro setor, trabalho fazendo a mesma coisa, mas com um outro magistrado, uma equipe mais tranquila. O magistrado, eu gosto muito do posicionamento do magistrado, ele não é bolsonarista, né? Então, para mim, ele já tem minha simpatia só por isso. Só por isso, mas não, ele é um cara que procura ser super justo, é um cara que tem uma visão humanitária, humanizada sobre o direito do trabalho, sabe? Não é aquela coisa punitiva, que a justiça é meio punitiva, precisa ser, mas não precisa exagerar nesse punitivismo. Não precisa ser o Moro, né? Não, o Moro não é punitivista, ele é outra coisa. Como ele não é mais juiz, tá? A gente já pode falar isso agora. Como ele não é mais juiz, eu posso dizer que o Moro é um péssimo juiz. Muito ruim. Você ainda está sendo honesto. Às vezes pode falar que ele é meio fascista. Eu prefiro que não. Quando ele deixar de ser senador, aí a gente fala sobre isso. Né? Mas... Excelência, eu falei meio fascista, tá? Não disse nada. Não, em relação a isso, ele é completamente. Não existe meio fascista.
Não, não. Não existe meio fascista. Então, assim, com isso eu comecei a ter as gravações, e aí falei com o Baracy, chamei o Baracy um dia, ele era do DCM, chamei ele para uma entrevista, o Baracy veio, ficou para entrevista, foi muito legal, daí ele ficou comigo direto, ele falou, pô, beleza, tranquilo. Aí a Yara Jamal também, chamei ela para uma entrevista, e aí a Yara Jamal, você deve lembrar dela, ela tem uma visão super legal da geopolítica, de como ela vê, ela traz, e ela vê as informações lá dos Estados Unidos, que é curioso, que a gente aqui tem um filtro, lá eles têm outro, né? E ela passa tal. E também fiz uma entrevista com ela, ela curtiu, gostou, voltou toda semana. E depois aí veio a Lindiane Seno, que está aqui, fiz uma entrevista com ela, depois a gente ficou fazendo lá na sexta-feira o Jocambode do Inferno. E aí eu comecei, era bem legal, eu gostava muito, né? Que tinha uma pegada mais de humor, né? Meu sonho era que o Flávio Dino fosse para lá, mas se o Flávio Dino fosse um dia ser entrevistado ou participasse do Rocambole do Inferno, ia precisar de um dicionário do lado para saber quando ele estava me sacaneando muito ou não. Tá? Então, assim, aí eu comecei, e todas as pessoas começaram a ter, tinham canais também. Eu falei, pô, vamos fazer a parceria. E existia uma rede de canais progressistas que com Farinazo, com Legene, e essa rede de canais, as pessoas, à medida que as pessoas foram se posicionando, foram meio que largando a rede de canais e utilizava só para divulgar. E a minha proposta da Teia não, é que os canais cresçam juntos, os canais forneçam uns aos outros material para crescer, para divulgar, porque eu divulgando, por exemplo, o Ágora da Geopolítica, o Ágora da Geopolítica vai me divulgar também. Claro. Né? Eu divulgando a Folha Democrática vai me divulgar também. E é uma troca, isso é uma troca. E é uma troca onde eu levo a máxima de que a esquerda precisa, os progressistas, não digo nem esquerda, tá? Os progressistas precisam se unir porque a nossa democracia está em risco. E uma competitividade acirrada nisso vai prejudicar a nossa democracia. Porque você vai pensar mais em ter like e ganhar dinheiro com o canal, o que é muito justo. Afinal, a gente não vive de brisa. Né? Temos boletos para pagar, a gente quer boleto para pagar. Você provavelmente deve ser como eu, que gosta de ainda investir em Steam, companhia limitada. Sim, tem que comprar os joguinhos, pô. Tem que comprar os joguinhos. E aí a gente precisa viver também. Para viver a gente precisa do dinheiro. Então é justo isso. Mas sem uma competitividade acirrada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!